Fala, nação, tudo bem? Hoje nós fomos pegos aí no comecinho da tarde desse sábado com a saída relâmpago do Lucas Veríssimo, zagueiro que estava aí mais do que certo, né, para começar a temporada no Corinthians. Mas essa saída nos deixa algumas lições, principalmente aí para o seu Augusto Melo, importante. Agora, depois da vinheta, eu vou falar quais são. Bora lá. Gente, hoje nós fomos pego de surpresa aí com a saída aí do Lucas Veríssimo. Quando eu li a notícia, era já umas 3 horas da tarde, eu falei, bom, fazer o quê? Pelo menos o Corinthians deve ter vendido por uma boa grana, haja visto que nós adquirimos o passe dele, né? O passe dele recentemente, então fizemos uma boa venda, ok, fazer o quê? Para minha surpresa, ele ainda é do Benfica, porque o colega Veríssimo e o empresário não assinaram o contrato. Só que as mídias, inclusive o seu Augusto Melo, deu esse caso como encerrado. Ou seja, o Veríssimo é do Corinthians. O Corinthians comprou ele por 8 milhões de euros. Quando eu soube também desse valor, eu falei, pô, 40 milhões num camarada que tem 27, 28 anos aí, e não vamos ter aí, obviamente, uma revenda, mas ok, tal, é um bom zagueiro, bababá, bibibi. E isso não era verdade. Fomos saber hoje que isso não procede. Então a primeira lição que a gente tem nesse caso dele é o seguinte: não devemos acreditar em absolutamente nada do que é falado até que o jogador jogue, até que o jogador se apresente, vista a camisa e outros bichos mais. Tá? No máximo, ficar com o pé atrás. O camarada que entra nesses canais de YouTube falando assim, assinou hoje, está contratado, no meio da madrugada, ele, desculpe falar, mas ele é um otário. Por quê? Porque 99,9% dessas notícias são falsas, esperando o famoso caça-cliques, tá? Então, Augusto, eu vou dizer uma coisa para você. Essa é a primeira escorregada grande. A continuar assim, você vai ter a desconfiança da torcida e o pior, tudo que você falar, ninguém vai acreditar, até que se prove, até que mostre documento, até que o camarada se apresente, tá? Então toma muito cuidado nessa coisa da informação, tá? Não omita, era muito mais fácil chegar, e o Veríssimo, então, estamos ainda tentando acertar, negociar, ainda não está definido, mas está tudo certo, estão aí, coisa do tipo, tá? Mas não bate o martelo. Tá? Para mídias em geral, aí, programas esportivos, 40 milhões, uma melhor zaga do mundo, e papapá, bibibi, e nada feito. O que dá, inclusive, margem para os caras desacreditar agora do patrocínio, né? Porque daqui a 3, 4 meses pode ser que venha alguma coisa. Então, não era 120 milhões por ano, era 80, mas tem um negócio aí que dava bônus, ou então o pior, né? A coisa nem é pagar 1, 2 meses, terceiro mês. Desculpa aí, pô, achei que dava, mas não deu, tá? Então, assim, muito cuidado com essas coisas de informações, tá? Eu até acho que você começou bem, até acho que o Corinthians melhorou, tem aí uma transformação sensível, mas essa parte de comunicação, esse teu afã para fazer as coisas, de repente você se atropela justamente aonde não pode, que é nas informações para a torcida, tá? Essa é a primeira lição. Segunda lição, os únicos que amam o Corinthians é o torcedor, são os torcedores, tá? São os únicos. Todo o resto é por interesse, obviamente, por dinheiro, tá? Então, vamos parar de bajular jogador acima do normal. É legal a gente falar, pô, o cara é craque, pô, é legal, eu faço isso, tá? Eu não vou dizer, porque nós somos torcedores, nós gostamos de ver o time fazendo golaços, jogadas lindas e tal, e aqui encher de elogio, eu tenho milhões de vídeos aí elogiando um ou outro. Mas na verdade, lá no fundo, digamos assim, com o coração quieto, a gente sabe que os únicos que gostam do Corinthians, amam o Corinthians, fazem tudo pelo Corinthians, são os torcedores. Um ou outro jogador bem raríssimo faz isso. Teve um caso recente aí de um camarada que veio da Europa, um tal de Fernando, um volante, veio da Europa, ele que foi revelado pelo Vila Nova, ele rejeitou uma proposta do Grêmio muito maior para ir jogar no Vila Nova, o time que revelou. Mas isso aí é raro pra cacete, tá? Vocês podem ver, aconteceu isso aí tem 15, 20 dias atrás, tá bom? Essa é a segunda lição. E por último, e não menos importante, é o seguinte:
No futebol profissional não há espaço para amadorismo, não há espaço para gambiarra, para tapa-buraco. O Corinthians precisa de um executivo de futebol. Esse cara, o executivo de futebol, é o cara que vai estar por dentro de tudo isso, que vai negociar tete a tete, que vai ter contato com clubes, com empresários, e não um diretor ali tapa-buraco. Tá? Eu não estou nem falando mal do Rubão, que é o que está lá, não é isso falando mal. Só que ele não é efetivamente um cara que viveu isso. Tá? Ele é um cara que ajuda, dá uns conselhos, tenta lá falar, mas ele não está lá no dia a dia, no cotidiano de qualquer clube fazendo isso. Então é urgente, é imperativo que o Corinthians traga um executivo de futebol. Se o Corinthians realmente, se o Augusto Melo realmente quer mudar toda essa estrutura do Corinthians, toda essa coisa que temos aí há 15, 20 anos, esse amadorismo retumbante, ele também tem que dar mostras que ele está efetivamente fazendo a diferença, tá? Então falta sim um executivo e isso é preponderante para o Corinthians nos bastidores, não cair mais nesses golpezinhos, nessas armadilhazinhas que os empresários aprontam com o Corinthians. Lamento pelo Veríssimo, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, meus amigos torcedores. O Veríssimo, ele não é nem uma poeira na história do Corinthians. O Veríssimo não ganhou nada. O Veríssimo tem aí 6, 7 meses de Corinthians, tá? Ele é uma poeira, assim, ó, tá? Que passou aí na história centenária do Corinthians. Então, bola pra frente. Eu não fiquei nem um pouquinho chateado, eu fiquei puto, obviamente, pelo desenrolar, tá? E que o seu Augusto Melo aí arrume isso, porque isso detona a diretoria fácil. Isso aí é prato para a oposição, encher ele de bala aí, metralhar ele tudo que é jeito, inclusive a torcida, e inclusive eu e outros canais que farão se ele continuar assim. Tá bom, gente? Então, se você gostou aí, dá um likezinho aí pro Rogerinho, se inscreve no canal, porque isso é muito importante pra gente crescer aqui no YouTube. Tá bom, gente? Então, fique com Deus. Tchau.